Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 8 de junho. Você vai ver nessa edição do Jornal Toda Hora que os jogadores da seleção brasileira aceitaram disputar a Copa América. Agora, com redução nas contaminações, a Índia começa a diminuir as restrições na pandemia de Covid-19. E a gente vai falar ainda das dúvidas sobre as vacinas da Covaxin da Índia e a Sputnik V da Rússia. O ministro da Justiça, Anderson Torres, autorizou o envio de tropas da Força Nacional de Segurança a Manaus. A capital do Amazonas enfrenta uma onda de ataques. Muito tiro agora aqui no centro de Manaus, aqui próximo ao porto, muito tiro. O pessoal da Polícia Militar aqui. Muito tiro, muito tiro. Tem gente atirando aí. Acabaram de tacar fogo no OBS aqui na frente de casa, mano. Que cara sinistro. Acabaram de efetuar aqui, ó. Disparo na 24ª na base. Acho que foi tiro. Pelo menos 31 pessoas foram presas pela polícia do Amazonas após ataques violentos em Manaus e no interior. Segundo o governo, 14 ônibus e 2 viaturas foram incendiadas. Uma ambulância do SAMU também foi interceptada pelos criminosos. Comércios, delegacias e carros particulares também foram incendiados. Inclusive, o veículo de um PM foi queimado nesta segunda-feira. Um comitê de crise foi instalado para lidar com a situação e apurar os crimes das últimas 48 horas. Nesta segunda-feira, os ônibus não saíram às ruas de Manaus. Escolas públicas e particulares suspenderam as aulas e até a vacinação contra a Covid-19 foi afetada. O policiamento e a fiscalização foram reforçados. Ao longo do dia, a PM fez rondas e abordagens no centro e na periferia da capital. 40 barreiras foram montadas em pontos estratégicos da cidade. O objetivo é esse, vistoriar os carros para verificar se não estão levando combustível ou alguma arma de fogo. E um dos objetivos, determinação do governador Wilson Lima, é que essas ações da polícia vá para o interior do estado, inclusive. Essa ação que nós estamos fazendo aqui na ponte sobre o Rio Negro visa isso, impedir que meliantes se desloquem para os municípios da região metropolitana e lá cometam essas ações. O governador do estado, Wilson Lima, disse que conversou com o ministro-chefe da Casa Civil, general Luiz Eduardo Ramos, para tratar da situação da segurança no estado. O governador também pediu apoio do governo federal para o envio da Força Nacional. A expectativa da Secretaria de Segurança Pública do estado é que o reforço chegue nesta terça-feira. A Secretaria Nacional de Segurança Pública está avaliando junto com a sua equipe quais são os policiais e quantos policiais podem mandar para cá, considerando que eles também têm outras missões em outros estados da federação. Mas vai ser disponibilizado o maior número possível que esteja em condições de vir para cá. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado, os ataques começaram por represálias à morte de um traficante conhecido na região e a ordem para começar a onda de terror teria saído de dentro de um dos presídios da capital. Quem for localizado dando essa ordem, será solicitada a transferência deles para o presídio federal. A Caixa Econômica libera hoje para saques e transferências a segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de maio que não fazem parte do Bolsa Família. A terceira parcela do benefício para esse mesmo grupo vai ser paga no fim do mês, no próximo dia 30 de junho. E as famílias que recebem o auxílio emergencial ou Bolsa Família poderão suspender por até 6 meses o pagamento das prestações da casa própria financiada pela Caixa Econômica Federal. Quem provar que teve perda de renda na pandemia pode negociar um desconto de até 75% no valor das mensalidades, mas nesses casos a redução valerá por 3 meses. Familiares e autoridades da Rússia anunciaram que o principal opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny, saiu do hospital e voltou para a prisão. O serviço penitenciário russo, citado pela agência TASS, disse que Alexei Navalny foi transferido para a colônia penal de Pokrov. A informação foi confirmada pouco depois por sua equipe de ativistas da oposição por meio de um tweet. O opositor também participou por videoconferência de uma reunião sobre suas denúncias contra a administração penitenciária, que acusa de censurar os jornais que recebe. De acordo com a imprensa russa, Navalny retirou a queixa
Ele foi preso em janeiro ao retornar da Alemanha, onde recebeu tratamento após um envenenamento que atribuiu a Moscou. O ativista anticorrupção foi condenado a 2 anos e meio de prisão por um caso de fraude datado de 2014. Em abril, ele iniciou uma greve de fome de 24 dias para denunciar suas condições de detenção na colônia prisional de Pokrov, considerada uma das mais severas da Rússia. Uma enorme cratera se abriu no meio do estacionamento de um hospital em Israel e engoliu pelo menos um carro. Esta enorme cratera apareceu do nada nesta segunda-feira no estacionamento de um hospital israelense. O buraco no Centro Médico Shaare Zedek, em Jerusalém, engoliu pelo menos um carro que estava estacionado. Os serviços de emergência correram para o local, mas ninguém ficou ferido no incidente. As autoridades investigam o episódio e tentam determinar as causas do buraco, que pode estar relacionado a um túnel próximo em construção. O Ministério de Minas e Energia publicou uma portaria autorizando o governo a acionar sem contrato durante 6 meses as usinas termoelétricas movidas a biomassa, carvão e óleo diesel. Hoje apenas as unidades de gás natural podiam ser ligadas sem contrato. A portaria faz parte das medidas do governo para reduzir a dependência das hidrelétricas em meio à pior seca dos últimos 91 anos nas regiões dos principais reservatórios. Olha, hoje o dia amanheceu fechado e com chuva em São Paulo. A tendência é que ao longo da semana as temperaturas na capital paulista fiquem próximas aos 10 graus. Hoje a mínima é de 15 graus e a máxima pode chegar a 20. Vamos ver como é que fica o tempo em todo o país. Nesta terça-feira, uma frente fria vai se afastar para alto mar, mas a circulação de ventos ainda vai manter o tempo instável no centro-sul do país. Há risco para chuva forte e volumosa, especialmente no leste catarinense, inclusive na capital Florianópolis, onde os temporais podem causar vários transtornos. Também chove a qualquer momento do dia, mas intercalando períodos de melhora nas demais áreas da região sul, no sul de Mato Grosso do Sul e em parte do sul e leste de São Paulo, inclusive na capital paulista. O dia ainda vai começar com sol e a chuva se concentra entre a tarde e a noite, na região do Grande Rio, no sul de Minas, no interior de São Paulo, até a região de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Em praticamente todas as outras áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, o tempo continua firme. O sol também brilha forte e ainda não chove no sul de Rondônia e do Pará, no Tocantins e até o interior do Nordeste. Em Salvador, a circulação de ventos ganha força e pode chover já pela manhã. Nas demais áreas do leste e do nordeste, a chuva será passageira. Pancadas de chuva vão acontecer entre a tarde e a noite no extremo norte do Brasil, inclusive nas capitais Fortaleza, Belém e na região de Manaus. Os maiores volumes acumulados desta terça-feira vão se concentrar na região de Florianópolis e também sobre a capital Belém, onde chove até 50 milímetros. Na região de São Luís, a previsão é de 30 milímetros acumulados. O dia começa com 22 graus em Salvador e a máxima chega a 28, e em Porto Alegre, dia frio com mínima de 14 e máxima de apenas 21 graus. Depois do intervalo a gente atualiza os dados da Covid no Brasil e você vai ver ainda que cidades indianas começaram a reduzir as restrições na pandemia. Voltamos já. Pelo menos 3 pessoas foram presas agora há pouco numa operação contra o ataque cibernético ao Supremo Tribunal Federal. Os mandados expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes são cumpridos em Pernambuco, São Paulo e também em Goiás. A corte foi alvo de uma tentativa de invasão em maio que tirou o site do STF do ar. Na ocasião, os técnicos afirmaram que não foram acessadas informações sigilosas.
Pelo segundo mês seguido, o brasileiro depositou mais dinheiro do que sacou da caderneta de poupança. Em maio, o resultado foi positivo em 72 milhões de reais. Segundo o Banco Central, no acumulado do ano, o saldo ainda está negativo, o que seria uma consequência da suspensão do auxílio emergencial nos primeiros meses do ano. Mas o brasileiro ainda tem mais de R$ 1 trilhão guardados na poupança. O Brasil registra a média móvel de cerca de 1.600 mortes diárias por Covid-19. Está há 20 dias na estabilidade, num patamar elevado de vítimas da doença. Mais 1.010 mortes foram confirmadas no Brasil em 24 horas. Desde o início da pandemia, 474.414 brasileiros foram vítimas da Covid-19. Também foram contabilizadas 37.156 novas infecções de um dia para o outro. No total, desde o início da pandemia, já foram confirmados mais de 16.984.000 diagnósticos da doença. A maioria das capitais já está vacinando adultos com menos de 60 anos sem comorbidades contra a Covid-19. No Brasil todo, mais de 73.614.000 doses das vacinas contra a Covid já foram aplicadas. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, mais de 50.380.000 brasileiros tomaram a primeira dose, o que dá 23,79% da população. E mais de 23.232.000 pessoas receberam a segunda dose. De um dia para o outro foram aplicadas 703.000 doses das vacinas contra a Covid. Os estados que mais vacinaram a população na proporção são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. O primeiro lote da vacina russa Sputnik V deve chegar em 10 dias ao Brasil. A Anvisa autorizou na semana passada a importação da Sputnik e também da Covaxin, que é produzida na Índia. Mas ainda há dúvidas sobre essas vacinas. A nossa reportagem consultou um especialista para saber quais são os riscos e a eficácia desses dois imunizantes. Tanto a Sputnik V quanto a Covaxin vão chegar ao país sob desconfiança. Os dois imunizantes já tiveram pedido de importação negado pela Anvisa anteriormente por falta de informação. A Sputnik é uma vacina russa, produzida com 2 adenovírus inofensivos, que são introduzidos no corpo da pessoa e estimulam a fabricação de anticorpos contra a Covid-19. De acordo com dados do laboratório, a eficácia nos testes foi de 91,6%. O imunizante já foi aceito em pelo menos 67 países. Já a Covaxin foi desenvolvida na Índia e é feita com vírus mortos, incapazes de contaminar uma pessoa, mas que também estimulam a produção de anticorpos. A eficácia, de acordo com dados do fabricante, é de 78% e o imunizante já está sendo usado em pelo menos 9 países. São duas tecnologias já conhecidas que estão sendo utilizadas nessas duas vacinas. A AstraZeneca e a Oxford utilizam também adenovírus. A Sputnik, ela utiliza esses 2 adenovírus diferentes, é uma estratégia um pouquinho diferente que visa promover uma maior imunogenicidade. O que é isso? Quando a pessoa toma a vacina, espera-se que a resposta imune seja maior na produção de anticorpos quando utilizado um tipo só de adenovírus. Porque quanto mais estranho o organismo humano reconhece aquela vacina, maior será a produção de anticorpos. E essa estratégia da Sputnik V é bem interessante, porque ela utiliza 2 adenovírus diferentes, um pouquinho diferente da vacina da AstraZeneca, que utiliza um adenovírus só. E aí, no caso da Covaxin, é uma tecnologia que a gente já domina aqui no Instituto Butantan, né, no Brasil, que utiliza vírus inativado, que é o mesmo procedimento da vacina Coronavac hoje, que é a vacina mais disponível hoje para os brasileiros. A própria área técnica da Anvisa admitiu que ainda há muitas dúvidas em relação a essas duas vacinas. Por isso, a aprovação aconteceu com uma série de restrições. E, em resumo, apenas pessoas saudáveis e adultas poderão receber esses 2 imunizantes. Gestantes, mulheres que pretendem engravidar no prazo de 1 ano e pessoas com doenças crônicas, entre outras, não poderão tomar. Os lotes desses 2 imunizantes que chegarem ao Brasil ainda terão de ser vistoriados pela Anvisa antes da distribuição. E caso não estejam de acordo com as normas estabelecidas pela agência, a autorização pode até ser cancelada. A Anvisa, ela autorizou
o uso dessas vacinas com restrição, no sentido de que hoje nós temos poucas vacinas disponíveis, né, e a gente percebe que nós não estamos no controle da pandemia no Brasil, a porcentagem de indivíduos vacinados ainda é muito baixa, e a gente poderia estar vacinando mais, mas por conta da falta de vacinas, a gente está imunizando muito pouco. Então, elas estão entrando nesse cardápio de vacinas hoje para justamente ajudar numa maior imunização dos brasileiros. Apenas 1% da população terá acesso aos 40 milhões de doses da vacina russa e indiana. A Sputnik V foi liberada apenas para 6 estados do Nordeste. Essa quantidade deve ter pouco impacto na fila de espera, segundo especialistas, mas já representa uma ajuda. A vacina é um capital de risco que precisa ser investido. Não é fácil investir em vacina, e muito menos em épocas como essa, que nós precisamos investir em vacina e termos vacina para a população mundial. Nós temos uma pandemia onde nós precisamos imunizar todos os cidadãos de todos os países do mundo inteiro. Mas eu tenho a impressão que essas duas empresas são empresas que podem, em curto prazo de tempo, aumentar muito o fornecimento e, assim, melhorarmos nossa capacidade de vacinação. O Bharat Biotech, o laboratório que produz a vacina Covaxin contra a Covid-19, está recrutando voluntários no Brasil para os testes de fase 3 do imunizante. Segundo o Instituto de Pesquisa Clínica de Campinas, serão escolhidos 4.500 voluntários nas cidades de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Salvador e Campo Grande. Os estudos serão coordenados pelo Hospital Albert Einstein. A fase 3 é considerada a última etapa de testes. Nela, os voluntários são divididos em 2 grupos. Um toma o placebo, uma substância sem efeito, e o outro toma a vacina. A Índia começou a relaxar as medidas contra o novo coronavírus. As cidades de Nova Delhi e Mumbai lentamente suspendem restrições sanitárias para conter a doença. O processo ocorre em meio à queda nas infecções por Covid-19 no país para o menor nível em 2 meses. Algumas lojas e shopping centers reabriram após semanas de fechamento e o metrô da capital está operando com 50% da capacidade. Em Mumbai, o pulmão econômico da Índia, os shoppings também foram reabertos, embora com limitações. De acordo com especialistas, embora a crise diminua em Delhi, Mumbai e outras grandes cidades, a doença continua a se espalhar nas áreas rurais em alguns estados do sul. Nesta segunda-feira, a Índia relatou cerca de 100 mil infecções contra o pico de 400 mil registrados em vários dias de maio. O número de mortos também caiu para quase 2.500 nas últimas 24 horas, embora as cifras pareçam subestimadas. O Ministério da Saúde da Índia estima que o total de mortes desde o início da pandemia seja ligeiramente inferior a 347 mil. O balanço é encarado com desconfiança por especialistas que consideram a estimativa bem abaixo da realidade. O presidente Jair Bolsonaro indicou o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, para o cargo de embaixador do Brasil na África do Sul. Crivella, filiado ao Partido Republicanos, deverá esperar a resposta do governo sul-africano para assumir a missão brasileira na cidade de Pretória. Ele deverá ocupar o posto de Sérgio Danese, que poderá ser deslocado para outra embaixada. Sob a alegação de sigilo, o Itamaraty não se manifestou sobre a escolha do presidente. O fundador da Amazon e um dos homens mais ricos do mundo, Jeff Bezos, vai viajar para o espaço no mês que vem. A Blue Origin informou que o fundador da Amazon e o irmão Mark viajarão no primeiro voo tripulado da cápsula New Shepard. A empresa que pertence a Bezos está leiloando o 3º lugar no voo de turismo espacial e a disputa atualmente supera 2.800.000 dólares. Mais de 6.300 pessoas de 143 países deram lance. A viagem vai durar 10 minutos, mas os passageiros passarão apenas 4 deles sobre a linha de Kármán, que marca a fronteira entre a atmosfera terrestre e o espaço. Após a decolagem, o foguete será separado do propulsor e depois permanecerá a uma altura de mais de 100 quilômetros durante 4 minutos.
Neste período, os passageiros poderão experimentar a falta de gravidade e observar a curvatura da Terra no espaço. A New Shepard fez mais de uma dezena de voos não tripulados a partir de sua base no Texas. O foguete reutilizável foi batizado em homenagem a Alan Shepard, o primeiro americano que viajou ao espaço há 60 anos. Os jogadores da seleção brasileira vão disputar a Copa América. A informação coloca fim aos rumores sobre um boicote ao torneio. Os jogadores treinaram normalmente na Granja Comari, em Teresópolis. Eles se prepararam para o jogo contra o Paraguai, em Assunção, pela 6ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar, em 2022. Na semana passada, os atletas reclamaram junto à Confederação Brasileira de Futebol por terem ficado sabendo pela mídia de que a Copa América aconteceria no país. Eles expressaram oposição à realização do torneio no Brasil, segunda nação com mais mortes pela pandemia em todo o mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E em meio aos preparativos para a competição, o coronavírus segue avançando no Brasil. Ainda falando do torneio, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que os jogadores das 10 equipes que vão disputar a Copa América não são obrigados a se vacinar contra a Covid-19. Em uma coletiva de imprensa, o cardiologista falou sobre o país receber o torneio, marcado para acontecer entre os dias 13 de junho e 10 de julho. Então não é uma imposição a questão da vacina, né? Os que estiverem vacinados, melhor, né? Mas não se fará um esforço maior para se vacinar esses atletas agora, até porque a vacina ela poderia até causar algum tipo de reação e isso poderia, de alguma forma, comprometer o ritmo competitivo dos jogadores. Queiroga falou ainda sobre a estrutura em torno dos jogadores para evitar a disseminação do coronavírus. Para os atletas, não vejo, sinceramente, com base nas evidências que temos, com base nessa relação da Confederação Brasileira de Futebol, um risco adicional. Os atletas também podem se contaminar com Covid fora do futebol. E eles vão estar dentro de um ambiente muito restrito. Não é uma bolha total, mas é quase como se fosse uma bolha. Segundo a Conmebol, 6 das 10 delegações que vão disputar o torneio, compostas por 65 pessoas cada, já estão totalmente vacinadas e outras vão concluir o processo antes mesmo do início da competição. O governo de Jair Bolsonaro concordou em receber o evento após protestos violentos na Colômbia contra o governo de Ivan Duque e o momento vivido na luta contra a pandemia de Covid na Argentina. Os dois países iriam sediar a Copa América, marcada para 2020, mas adiada em 12 meses por causa do vírus. Pouco mais de 40 dias para os Jogos Olímpicos, uma equipe tem treinado bastante, mesmo que nem tenha chances de medalhas. A equipe médica do Comitê Olímpico Brasileiro tem se desdobrado para cuidar dos atletas. Treino intenso, repetitivo e cuidadoso. Esses adjetivos resumem a forma de trabalho da equipe médica do Comitê Olímpico Brasileiro. Composta por 40 profissionais, entre médicos, fisioterapeutas, massoterapeutas, bioquímicos e preparadores físicos, a equipe médica foi organizada para atender às urgências frequentes nos Jogos Olímpicos, como concussões, pranchamentos e imobilizações. Além dos protocolos que envolvem os cuidados para evitar o contágio com coronavírus, que serão exigidos durante os Jogos, a equipe médica brasileira tem aumentado seus esforços para assegurar as condições de saúde dos nossos atletas e, assim, buscar o tão esperado ouro. E essa edição fica por aqui às 10 da manhã no horário de Brasília. Tem outras informações para você e você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau, bom dia.